Olá, seja bem-vindo nesse segundo dia de Super Aulas Enem. Hoje estamos com uma programação imperdível. Começaremos com uma super aula de física com o professor Euler. Depois teremos língua portuguesa com o professor Carreira. E só no segundo bloco, mais duas aulas sensacionais. Geografia com o professor Hamilton e História com o professor Daniel. Essa iniciativa do Sistema Positivo de Ensino, em parceria com o Estadão, está repercutindo em todo o Brasil. Desde ontem, milhares de alunos estão conectados. Garanto que assistindo às aulas com esse super time de professores do Positivo, reconhecidamente um dos melhores do país em ensino pré-vestibular e sucesso em aprovação, suas chances de se dar bem no Enem serão muito maiores. Vamos começar sabendo tudo sobre trabalho, energia e potência. É com você, professor Euler. E aí, moçada, beleza? Olha, como a gente sabe, o Enem ele é uma prova, um exame baseado em competências e habilidades. Só que essas competências e habilidades são adquiridas ao longo da vida escolar. Você vai aprender ali durante a sua vida como é que você faz relações de causa e consequência, como é que você interpreta um texto. Quando a gente pensa numa revisão, como é que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer essa revisão baseada agora nos conteúdos que podem cair no Enem. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Pensando na parte mais importante que a gente tem dentro da mecânica e que consequentemente mais aparece no Enem, que é trabalho, energia e potência, a gente pode começar com a grandeza trabalho. Trabalho é a grandeza que mede quanto que uma força fornece ou quanto que essa força rouba de energia. Agora, como é que a gente faz para calcular o tal trabalho? Olha só. Assim como energia, trabalho também é uma grandeza escalar e tem a mesma unidade de energia que é o Joule. Só lembrar o seguinte, Joule, quando você vai escrever o símbolo, é um J maiúsculo. Caso algum dia você queira escrever por extenso, apesar de ser nome de pessoa, tem que ser escrito com letra minúscula. Joule com letra minúscula. Porque Joule com a letra maiúscula é o nome da pessoa, que era o cientista, Joule com a letra minúscula é o nome da unidade, tá bom? Bom, como é que a gente faz para calcular o trabalho de uma força? Basicamente, existem algumas maneiras, mas basicamente dois são os métodos principais. Dá uma olhada agora aqui na tela, vamos ver a equação aqui. Ó. Quando você tem uma força constante, sendo a força constante, você pega o valor da força, você multiplica por quantos metros o corpo se deslocou e no final você coloca um cosseno. Normalmente as pessoas esquecem desse cosseno. O cosseno ali é o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento que você tem. Muito cuidado com o cosseno, que é aí que as pessoas costumam perder as questões, tá bom? Agora, existem situações também em que você tem uma força, mas essa força não é constante. Ao longo do deslocamento, ela sofre uma variação. Para esses casos, a maneira de calcular o trabalho é outra. Vamos lá, para a tela de novo. Quando você pega aqui um gráfico em que você deseja calcular o trabalho, nesse gráfico a força tem que ser uma força na componente da direção do deslocamento. Repare aqui, nesse gráfico você tem aqui a linha do gráfico e ela acaba formando algumas áreas. Essa área de cima, vou chamar de área 1. A área de baixo, estamos chamando de A2. Quando o gráfico é da força em função da posição, para calcular o trabalho dessa força, você soma as áreas voltadas para cima e subtrai as áreas que estão voltadas para baixo. Olha aqui, ó, repare nessa equação essa letrinha N que está acima do igual. Esse N ele significa numericamente igual. Trabalho tem a unidade que é o Joule. Área tem a unidade que é metro quadrado ou centímetro quadrado, qualquer unidade de superfície. As unidades não são idênticas, mas quando você pensa naquela propriedade das áreas, o trabalho coincide com o valor da área, mas coincide apenas numericamente, tá bom? Vamos adiante. Já falamos um pouquinho a respeito de trabalho. Vamos revisar também energia? Primeiro, alguns fatos conhecidos a respeito de energia. Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída. Como é que a gente fala então que energia é apenas transformada de uma em outra modalidade? Energia também é um conceito chamado de primitivo dentro da física, como outros conceitos também apresentam essa característica. Energia é chamada de conceito primitivo porque não apresenta uma definição que consiga reunir todas as características das várias modalidades de energia que a gente possui. Tá? Na mecânica, você pode ter energia em basicamente dois casos. Primeiro caso, quando esse corpo ou partícula está em movimento.
Ele estando em movimento, automaticamente você pode falar que ele está dotado de um tipo de energia que é chamada energia cinética. Vamos ali para a tela? Olha aqui, ó. Você tem aqui um corpinho cuja massa é m e esse corpo está se deslocando com a velocidade v. A chamada energia cinética ela é calculada por essa expressão, essa equação. Energia cinética é massa, a velocidade do corpo ao quadrado e dividida sobre 2, tá bom? Agora, além do caso em que o corpo tem uma certa velocidade, ele está em movimento e, portanto, tem energia cinética, tem uma outra situação, que é a situação chamada de energia potencial. Quando que um corpo tem energia potencial? Sempre que colocado numa determinada posição, esse corpo ele tem a capacidade, ele tem o potencial de adquirir movimento espontaneamente. Da mesma forma, vamos ali para a tela para comentar um pouquinho sobre as duas modalidades de energia potencial que a gente tem na mecânica. Vamos lá? Olha aqui, ó, energia potencial gravitacional. Imagine que você pegue um objeto, retire esse objeto do chão e coloque a uma determinada altura. Você pode esperar 1 minuto, pode esperar 10 horas, o tempo que você quiser. A hora que você quiser, se você soltar esse objeto, ele espontaneamente ele tem a capacidade de cair, ele tem a capacidade, por exemplo, de retornar ao solo, porque ele está dotado de um certo tipo de energia. A energia potencial gravitacional, então, ela está associada a essa situação, em que um corpo colocado a uma certa altura, ele tem potencial de queda, ele tem potencial de se movimentar espontaneamente. Como é que a gente calcula? O corpo tem uma certa massa, que é a massa m. Esse corpo está colocado a uma certa altura em relação ao nível de referência, no caso o chão. E esse corpo está sujeito à aceleração da gravidade. A energia potencial é calculada multiplicando a massa do corpo, a aceleração da gravidade e a altura. Beleza? Bom, além da energia potencial gravitacional, pensando-se na mecânica, nós temos uma outra forma, outra modalidade, que é a chamada energia potencial elástica, que está associada à deformação de molas. Para entender melhor, vamos para a tela também, tá bom? Olha aqui, ó. Energia potencial elástica. Imagine que você tenha, inicialmente, essa primeira situação aqui, uma mola com seu tamanho natural. Ela não está nem esticada, nem comprimida. Ela está, como a gente chama, na posição relaxada dela. Num determinado momento, alguém pega esse corpo aqui, empurra esse corpo contra a mola, deformando. Nesse momento aqui, a mola agora está comprimida. X, indicado aqui na tela, X representa o tamanho, o quanto foi a deformação dessa mola. E nesse momento aqui, a mola, tentando retornar à posição inicial, ela aplica uma força nesse corpo. Essa é a chamada força elástica. A energia potencial elástica que fica armazenada nessa situação, ela é calculada assim. K, a constante elástica da mola. X, a deformação que foi criada nessa mola. Só que o X, cuidado, ele entra ao quadrado e dividido sobre 2. Aqui há um cuidado especial para se tomar, que é o seguinte. Energia potencial elástica é calculada como kx² sobre 2. Quando você quiser saber o valor da força elástica, a equação é parecida, mas não é a mesma coisa. A equação da força elástica é K vezes X, simplesmente. Tá bom? Vamos lá, vamos adiante. Bom, agora que a gente já revisou as modalidades de energia dentro da mecânica, eu acho legal a gente comentar sobre alguns teoremas a respeito de energia e que esses teoremas, quando bem utilizados ali, eles surtem um efeito legal na resolução de questões. Vamos lá? O primeiro, então, é o teorema da energia cinética. Vou dar uma olhada na tela. O teorema da energia cinética diz o seguinte: o trabalho da resultante das forças, ou como muita gente fala, o trabalho da força resultante, ele é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Mas lembre que sempre que você fala alguma coisa final menos alguma coisa inicial, isso é chamado de variação. Variação que a gente representa pelo símbolo delta. Então, resumidamente, podia falar assim: o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Um detalhe importante sobre esse teorema é o seguinte: o teorema da energia cinética, como ele trabalha, como ele mexe com a resultante das forças, resultante engloba todas as forças que você tem. Então esse é um teorema que, quando utilizado, ele engloba as forças tanto conservativas quanto as não conservativas. Em outras palavras, engloba todas as forças quando esse teorema é utilizado, tá bom? Bom, o próximo é o chamado teorema da energia potencial. Vamos para lá de novo. O teorema da energia potencial ele diz o seguinte: o trabalho das forças conservativas é igual a energia potencial inicial menos energia potencial final. Olha a diferença aqui, ó. Enquanto no teorema da energia cinética você fazia energia cinética final menos energia cinética inicial, agora está invertida a ordem. No teorema da energia potencial fica a energia potencial inicial menos final. Se final menos inicial é delta, inicial menos final
é exatamente o delta, só que com o sinal invertido. Então é menos o delta, é menos a variação da energia potencial. Uma característica desse teorema aqui também é o seguinte: como ele é um teorema que fala das forças conservativas, ele não pode ser usado com qualquer força, não. Ele é usado para força peso, para força elástica e também para força elétrica, tá bom? Próximo teorema é o chamado teorema da energia mecânica. Mais uma vez, lá na tela. Olha aqui, ó, teorema da energia mecânica. O trabalho das forças não conservativas é igual a energia mecânica final menos energia mecânica inicial. Mais uma vez, é algo final menos algo inicial, eu posso representar como delta, a variação da energia mecânica. Lembrando, é lógico, que energia mecânica é a soma da energia cinética com a sua energia potencial. O que esse teorema tem também de especial? Como ele trabalha só com as forças não conservativas, você pode fazer um raciocínio de exclusão. Esse é um teorema que você pode usar para qualquer força que você quiser, menos para o peso, menos para a elástica e menos para a elétrica, que seriam as conservativas. Então, recordando, o teorema da energia mecânica, ele é usado só para as forças não conservativas, ou seja, todas, menos peso, elástica e elétrica, tá bom? Ó, vamos falar um pouquinho agora sobre algo que aparece bastante em vestibulares e também no Enem, que são chamados sistemas conservativos. Primeiro, qual que é a definição? Sistema conservativo é um sistema no qual o trabalho das forças não conservativas é nulo. O trabalho das forças não conservativas é zero. Agora você fala, Euler, então quer dizer que num sistema do tipo conservativo eu não posso ter forças do tipo não conservativas? Por exemplo, num sistema do tipo conservativo eu não posso ter atrito, eu não posso ter resistência do ar? Bom, se for pensar na maioria das questões de provas, realmente você vai ter sistemas conservativos em que não atua o atrito, não atua a resistência do ar e outras forças aí chamadas de dissipativas. Agora, é possível você ter um exercício, uma situação em que tem atrito ou tem a resistência do ar e ainda assim o sistema é conservativo? Olha, com certeza, viu? Não é o mais comum, mas com certeza é possível. Vou te dar um exemplo. Pega uma mesa horizontal, coloca em cima dessa mesa um objeto. Aí você vai lá, aplica uma força nesse objeto e ele começa a se movimentar. Mas vamos supor que ele se movimente com velocidade constante. Bom, quando você aplicou essa força para frente, essa força realizou um trabalho. É o chamado trabalho motor. Está fornecendo energia ao sistema. Só que, simultaneamente, tinha o atrito cinético atuando sobre esse corpo. O atrito cinético realizou o que a gente chama de trabalho resistente. É um trabalho com sinal negativo, roubando energia do sistema. Esse corpo, se movimentando com velocidade constante, ele não ganha, mas também não perde energia cinética. Estando a uma altura que permanece constante em relação ao solo, ele também não ganha ou perde energia potencial. Qual é a consequência? Qual é, ou melhor, a conclusão que a gente pode tirar disso? Nessa situação aqui, toda a energia que foi fornecida pelo trabalho motor foi retirada pelo trabalho resistente, de forma que o trabalho total, o trabalho das forças não conservativas, a que você aplicou, e do atrito cinético, é um trabalho total que é zero. Como o trabalho das forças não conservativas é nulo, é um caso de sistema conservativo. É uma situação atípica, é verdade, não é comum nas provas, mas se algum examinador for um pouco mais exigente, pode falar alguma coisa a respeito disso, tá bom? Enquanto a definição de sistema conservativo é que o trabalho das forças não conservativas é zero, qual é, na verdade, a característica principal de um sistema conservativo? Qual é a consequência de um sistema ser conservativo? Vamos ver? Num sistema conservativo, você pode falar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Como as forças não conservativas, elas não realizam trabalho, ou o trabalho total delas é nulo, você não tem acréscimo nem decréscimo de energia mecânica. Então a energia mecânica que você tinha no início e a energia mecânica que você vai ter lá no final, elas vão ter valores absolutamente iguais. Isso significa dizer que você não tem transformações de energia? É evidente que não. Quando você pensa, por exemplo, que a energia mecânica inicial e a energia mecânica final vão ter valores iguais, isso significa que a soma da energia cinética no início com a energia potencial no início é igual à soma da energia cinética final com a energia potencial final. Então vamos imaginar uma situação simples, né? Você pega aqui, despreza a resistência do ar e você simplesmente solta um corpo, a chamada queda livre.
Aqui no início, parado na minha mão, quando ele é abandonado, ele não tem velocidade, não tem energia cinética. Mas ele está aqui a uma certa altura em relação ao solo, então ele tem a chamada energia potencial gravitacional. À medida que esse corpo vai caindo, ele vai diminuindo, vai perdendo altura. Perdendo altura, perde energia potencial. Mas à medida que ele cai também, ele ganha velocidade e ganha energia cinética. Na verdade, não há ganho ou perda de energia, há transformação. Parte dessa energia potencial gravitacional vai transformando-se em energia cinética, de forma que quando o cara chega lá no final, próximo de tocar o solo, toda energia que inicialmente era gravitacional transformou-se em cinética. Então, num sistema conservativo, a energia mecânica permanece constante, a energia mecânica inicial e a final que você vai ter, ela permanece a mesma, constante. Mas a modalidade de energia envolvida, seja cinética ou potencial, essa pode ser transformada. Tudo bem? Bom, para a gente continuar, vamos falar aqui daquilo que complementa o assunto trabalho e energia, que é potência. Algo que a gente estuda na mecânica, mas vale para termologia, vale para eletricidade, vale para qualquer ramo da física. Bom, potência, ela é a grandeza que mede a rapidez com que você consegue fazer uma determinada transformação de energia. Eu vou mostrar para vocês a equação, que aí fica mais claro de entender. Quer ver? Vamos lá para a tela. Quando a gente pensa na potência de uma máquina, por exemplo, você pode calcular a potência instantânea, que é aquela que a máquina apresenta exatamente a cada instante, ou você pode calcular, como a gente costuma fazer no ensino médio, por questões matemáticas, a chamada potência média, aquela potência que você calcula ao longo de um certo intervalo de tempo. Dá uma olhada aqui, ó. A equação da potência média. A potência média ela é calculada dividindo-se a variação de energia, só que em módulo, pelo intervalo de tempo necessário para que essa variação de energia ocorra. Vou te dar um exemplo. Imagine, por exemplo, ali o teu carro. O seu carro tem lá uma certa quantidade de combustível. Aí quando você tem dentro lá do motor a explosão que vai fazer a combustão do seu combustível, nessa explosão, parte da energia química armazenada no combustível, ela é transformada inicialmente em energia térmica. Bom, houve uma transformação de energia. Inicialmente a energia era química, de repente ela transforma-se em energia térmica ali no motor. Nessa transformação de energia, você acaba tendo o que a gente chama de uma variação de energia aqui. Não existia energia térmica e agora passou a haver uma certa quantidade dessa modalidade de energia. Então, a quantidade de energia térmica sofreu variação? Com certeza sofreu. É essa variação de energia, sempre em módulo, que a gente coloca num certo intervalo de tempo. Por que módulo? Porque variações de energia, em algumas situações, podem ser variações negativas, enquanto potência é um número sempre positivo. Então, colocar o módulo aqui é só uma maneira de forçar com que o resultado da potência seja um resultado positivo, tá bom? Olha, essa equação da potência média ela é válida para qualquer ramo da física. A diferença vai estar na modalidade de energia que vai estar sendo transformada. Dessa forma, o que vai mudar é a substituição matemática que você vai fazer naquela equação no lugar da variação de energia ou do módulo dela, como a gente costuma escrever. Quer ver? Dá uma olhada aqui comigo, na tela de novo. Quando a gente pensa na mecânica, a variação de energia ela pode ser substituída, por exemplo, por uma variação de energia cinética, quando varia, por exemplo, a velocidade do corpo. Ela pode ser substituída pela variação de energia potencial, quando varia a altura em que o corpo está colocado. Pode ser também a variação de energia potencial elástica? Até pode, mas eu particularmente nunca vi uma questão que a envolvesse para falar de potência. E pode ser a variação da energia mecânica. Imagine, por exemplo, um carro que ele está subindo uma ladeira e com a velocidade cada vez maior. Ele está ganhando energia cinética e ele está ganhando altura, também está ganhando energia do tipo potencial. Consequentemente, houve uma variação das duas modalidades de energia. Houve uma variação da energia mecânica como um todo. Então, pode ser também substituída. E ainda há uma outra possibilidade, viu? Se for conveniente, se você perceber que os dados de uma questão permitem que você faça isso, você pode substituir essa variação da energia pelo trabalho realizado por uma força, tá bom? Além da mecânica, a gente pode explorar outros ramos da física, como por exemplo a termologia. Mas como é que você faz na termologia a substituição daquela variação de energia? Olha aqui, na termologia, o tipo de energia que você vai ter lá envolvendo numa determinada situação é o chamado calor, a quantidade de calor que é trocada entre dois corpos quaisquer. Então, numa questão que fale sobre potência e seja uma questão de termologia, aquela variação de energia que aparecer na equação, você troca pela quantidade de calor trocada entre os corpos, tá?
Já na eletricidade, dá uma olhadinha aqui na tela. Ó. A variação de energia ela pode ser substituída pela variação da energia potencial elétrica. Assim como na mecânica tem energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, na eletricidade nós temos a energia potencial elétrica. Mas pode ser substituída também pelo trabalho de uma força. Só que é lógico, dentro da eletricidade, o trabalho da força elétrica. Beleza, é isso então? Vamos fazer um raciocínio que eu acho importante você conhecer para quando você trabalha com uma máquina qualquer. Mas eu vou pedir mais uma vez o auxílio aqui da tela para explicar para vocês. Quer ver? Olha só, imagine uma máquina qualquer, um sistema qualquer, e nessa máquina você tem aqui uma certa quantidade de energia total que essa máquina está recebendo. Depois de receber essa energia total, ocorrem transformações de energia e aí essa máquina utiliza uma parte da energia e uma parte é dissipada, normalmente dissipada na forma de calor. Então, pensando na energia e nas suas transformações, você pode associar isso aí também ao cálculo de potência, de forma que há uma potência total, dessa potência total uma parte é útil e uma parte vai ser dissipada. Né? Como é que você relaciona matematicamente essas coisas? Conforme a gente sabe, energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, apenas transformada. Então, a energia total que você tinha no começo, ela se transforma em parte útil, parte dissipada. Se não há perda de energia, evidentemente você vai ter que ter aqui uma igualdade entre a potência total e a soma das potências útil e dissipada. Então tá lá, aí, matematicamente a equação que você escreve é essa. Ó. Potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. Pensando-se em máquinas, há um outro elemento que a gente pode calcular para elas, que é o chamado rendimento da máquina, rendimento ou eficiência. Como é que a gente calcula? Dá uma olhada aqui. Ó. O rendimento e eficiência é representado nessa equação por essa letrinha que é o Ni. Ele é igual à divisão entre a potência útil e a potência total. Aqui, na verdade, há uma característica que um aluno esperto pode utilizar, até para não esquecer essa equação ou para não errar de forma alguma. O rendimento de uma máquina é sempre menor ou, num caso hipotético, no máximo igual a 100%. Ué, como esse rendimento é sempre menor que 100%, é menor que 1, lógico que para dar uma resposta menor que 1 nessa equação, na parte de cima sempre estará o número menor e na parte de baixo sempre estará o número maior. Afinal, a potência total é sempre maior ou no máximo igual a potência que você consegue utilizar, a potência útil. Complementando essa parte de potência, a parte de energia, eu acho que é legal a gente fazer alguns comentários também a respeito de usinas. Né? Vamos pensar um pouquinho aqui na usina hidrelétrica, que é aquela que tem maior relação com a mecânica. Como é que é o funcionamento básico de uma usina hidrelétrica? Uma massa de água armazenada a uma certa altura, isso faz com que você tenha ali armazenada também uma certa energia potencial gravitacional. Quando as comportas são abertas, essa água escorre, essa água desce e aí há uma transformação dessa energia potencial gravitacional em energia cinética. A água, dotada de energia cinética, ela faz com que se movimentem as turbinas da usina hidrelétrica ali. E nessa movimentação você tem uma variação de fluxo magnético e, consequentemente, você vai ter ali uma força eletromotriz induzida. Nesse processo, então, transforma-se a energia cinética em energia elétrica. Essa energia elétrica ela é distribuída para as redes e aí a população tem acesso ali à energia que vai ser utilizada nas casas, nas indústrias e em todas as situações do nosso cotidiano. Então, quando você pensa numa usina do tipo hidrelétrica, você tem várias transformações de energia. E aí você pode calcular em cada uma dessas situações a potência total, a potência que é útil e é lógico, nesse processo todo você tem uma parte que é perdida, a potência dissipada. Beleza, pessoal? Bom, fizemos aqui uma revisão rápida a respeito de trabalho, energia e potência, que certamente são os assuntos dentro da mecânica que mais aparecem na prova do Enem. Tenho certeza que se você estiver preparado a respeito desses temas, você vai ter aí no Enem um desempenho acima do esperado, um desempenho bem legal, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau, tudo de bom para vocês. Valeu, professor! E agora vamos para a próxima aula. É do professor Carreira, de Língua Portuguesa. Ele vai falar sobre os elementos coesivos. Preste bem atenção.
nós vamos dar sequência à sua preparação falando de um aspecto da língua portuguesa que tem sido muito questionado nos vestibulares contemporâneos. Como você sabe, todo bom texto merece ter uma costura textual, uma coesão textual, que é aquilo que vai dar ao texto a sua unidade. É sobre isso, portanto, que nós vamos falar, sobre elementos coesivos. Claro que você sabe que dentre os elementos coesivos todos, aquele que é o mais importante, ou os mais importantes, são as conjunções, são os conectivos. Mas desse assunto nós não vamos falar. Nós vamos falar de outros elementos coesivos, que são os pronomes. Os pronomes têm uma função de dar somatória ao texto, de fazer essa costura textual. Muitas vezes, para não repetir a mesma palavra, a mesma expressão, o mesmo substantivo, nós recorremos, portanto, aos tais pronomes. Como o próprio nome sugere, pronome, que está em lugar do nome, que substitui o nome ou que se refere ao nome. Pronomes como elementos coesivos. Este é o nosso assunto. Dentre os pronomes que funcionam como elementos coesivos, óbvio, estão os pronomes pessoais, que obviamente substituirão as pessoas do discurso. Nesse sentido, observemos cuidadosamente essa tirinha em que aparece um personagem grandemente conhecido de todo jovem, de todo adulto bom leitor neste país, o Calvin, a figurinha norte-americana que está eternizada nos nossos HQs. Uma historinha do Calvin em duas versões, com um português de Portugal e com o português do Brasil. Vejamos. Não vou comer esta mistela verde. Não vou comer esta mistela verde. E diz o pai, boa ideia, Calvin. É um prato de lixo tóxico que te transformará num mutante se o comeres. E a criança, pensando em que quer ser um mutante, então responderia comendo tudo que encontra pela frente, porque quer ser um mutante. E, enfim, conclui-se, a mãe diz, tem que haver uma maneira melhor de o pôr a comer, porque ele diz já sentir os efeitos que o transformarão no mutante. E a mãe então diz, tem de haver uma maneira melhor de o pôr a comer. Esta mesma historinha, numa versão brasileira, seria, eu não vou comer essa coisa verde, E o pai diria, boa ideia, Calvin. Isso é uma pasta tóxica que irá te transformar em mutante se você comer. Claro que isso anima a criança a comer tudo o que aparece pela frente. E a mãe, mais uma vez, diria, tem que haver um jeito melhor de fazer ele comer. Tem que haver um jeito melhor de fazer ele comer. Observemos, então, os quadrinhos de números 4 e 8 para estabelecer as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Na ordem, o de Portugal. Tem de haver uma maneira melhor de o pôr a comer. Preste atenção em especial ao pronome o, de o pôr a comer. Enquanto no português do Brasil teríamos, tem de haver um jeito melhor de fazer ele comer. Aí está. Você efetivamente percebe que o uso dos pronomes não é idêntico em Portugal e no Brasil. No português de Portugal, usa-se o pronome que, em verdade, no português do Brasil, teria um valor mais culto, mais formal, de o pôr a comer. Claro que este o é o Calvin. Claro que este o é o menino que já apareceu, obviamente, em tiras anteriores. Este o é o pronome ele, que em português mais tranquilo, mais informal, mais abrasileirado, seria pôr ele a comer. Ou seja, no português de Portugal, soaria absolutamente natural encontrei-o. No português oral do Brasil, e aí é bom que se perceba que estamos falando do português diário, do português cotidiano, não diríamos encontrei-o, mas sim diríamos encontrei ele, em português oral. Como você sabe, nos bons vestibulares, vão questionar a diferença entre o português, digamos, formal e o português informal. O português de Portugal está mais próximo do nosso português formal. O português do Brasil, efetivamente, nesse aspecto dos pronomes, é informal, é o ele. Mas o texto dizia, deve haver uma maneira de pôr ele a comer, ou de obrigar ele a comer, ou fazer ele comer. Em português do Brasil, passando para um português formal, também deveríamos dizer, deve haver uma maneira de fazê-lo comer. Deve haver uma maneira de pô-lo a comer, de fazê-lo comer, e não de fazer ele comer.
Se neste caso nós temos que o pronome é, ao mesmo tempo, objeto direto, e desculpe usar uma nomenclatura aqui necessária, objeto direto do primeiro verbo e sujeito do segundo verbo, então é fundamental que seja um pronome átono e não um pronome tônico ele. Ou seja, mandei-a entrar. E em português oral, cotidiano, informal, mandei ela entrar. Importante lembrar que este o do português de Portugal, ou este ele do português cotidiano brasileiro, é a retomada do menino Calvin. Nesse sentido, os pronomes átonos possibilitam algumas alterações. Veja, os pronomes o, a, os, as transformam-se em lo, lá, los, las, quando o verbo termina em R, ou em S, ou em Z. Quando o verbo, no entanto, termina em nasal, til, M, então você usará os pronomes no, na, nos, nas. Lembre-se, todos eles substituindo ele, ela, eles, elas. Como se vê nessa prática? Observe essas transformações. A casa é antiga. No português oral do Brasil, vamos vender ela. No português formal, vamos vendê-la. Há muitos lucros. Devemos dividir eles, devemos dividi-los em português formal. O aluno é indisciplinado? Com calma, vejamos. Devemos excluir ele, verbo terminado em R, desaparece o R, excluir. Tome cuidado, deve ser acentuado porque é itônico, participante de um hiato, segunda vogal do hiato, e o pronome o se transforma em lo. O aluno é indisciplinado? Devemos excluí-lo? Por exemplo, ainda, a teoria é interessante. Vamos expô-la, expor ela, expô-la. Mas, revemos o filme sim, vemo-lo sempre. Cuidado. Quando termina em R, você consegue perceber com tranquilidade a transformação. Quando termina em S, essa transformação já não é tão comum assim, já é mais rara. Observe, vemos era um verbo terminado em S. Desaparece o S e o pronome o transforma-se em lo. Sempre lembrando que esses pronomes átonos estão retomando termos já citados na frase anterior. Neste caso, bem claramente, o filme. Ou ainda mais. Tu cantas a música? Cantas, verbo terminado em S. De novo cai o S e teremos canta lá sempre. Veja que essa seria uma construção absolutamente rara e inviável no português oral. Vale, portanto, para um português mais culto. O pastor conduz o rebanho? Sim, condulo todos os dias. Ainda mais raro, conduz terminado em Z. Cai o Z. Condu, oxítono terminado em U, obviamente não será acentuado, e o pronome se transforma de O em lo. Ou ainda mais, o apresentador traduz as canções? Traduz-las sempre. Verbo terminado em Z. Veja que isso é português culto, formal. Traduz-las sempre. Mas, quando o verbo termina em nasal, eles dão cartas? Dão-nas. Verbo terminado em nasal, o pronome as, retomando a palavra cartas, transforma-se de as em nas. Ou ainda mais, ele põe a mesa? Sim, põe na. Observemos, portanto, que os pronomes sofrem certas alterações, efetivamente, na sua forma. Enfim, não podemos esquecer que, quando termina em nasal, portanto, os pronomes a, o pronome as transforma-se em nas. As empresas entregam as encomendas? Sim, entregam-nas. Entregam-nas. É importante também lembrar que existe uma grande distinção e que nos interessa muito com respeito ao uso desses pronomes átonos, pessoais, oblíquos, átonos. Quando tem a função de objeto direto, usamos estes que acabamos de ver, o, a, os, as e suas variações. Detalhe importante, quando o objeto indireto, apenas lhe, lhes. Lhe-lhes, objeto indireto destinatário. Portanto, entrego-lhe o livro. A ele, já citado, entrego-lhe. Lhe, objeto indireto destinatário. Essa questão dos pronomes torna-se, em especial, interessante quando tomamos um texto efetivamente real, um texto literário. Nesse sentido, vejamos a maestria de João Cabral de Melo Neto na conhecidíssima peça
Morte e Vida Severina. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe-se na mesma hora de semear. João Cabral consegue, com maestria, tirar efetivamente da miséria, da seca, da desgraça humana, uma beleza poética ímpar. E para fazer isso, nós que conhecemos as estruturas boas da língua portuguesa, percebemos que certos elementos substitutivos, coesivos, mais uma vez se revelam importantes. Vejamos no texto mais uma vez. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar, e cultivá-los é fácil. Cultivar o quê? Cultivar os roçados da morte. Cultivá-los. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. A priori, esse nos poderia até ter um certo valor ambíguo. Fazem a nós prosperar? Não. Fazem os roçados da morte ainda mais prosperar. E esses roçados dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita, recebe-se na mesma hora de semear. Portanto, eu questiono, a que se refere o los? A que se refere o nos? Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los, cultivar o quê? Cultivar eles, os roçados da morte. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar, fazem eles, os roçados da morte, ainda mais prosperar. Veja agora, na próxima tela, a estrutura perfeita te mostrando essa coesão textual. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. Cultivá-los, cultivar eles, os roçados da morte. Fazem-nos mais prosperar. Fazem eles mais prosperar. Eles, os roçados da morte. Assim, observe sempre que os pronomes oblíquos átonos, pronomes pessoais oblíquos átonos, têm uma função de coesão textual das mais interessantes. Como você vê nessa ilustração, charges, cartoons, HQs são muitas vezes utilizados em provas de língua portuguesa para testar não só a sua compreensão de texto, a sua possibilidade de compreensão de texto, mas também para mostrar certos elementos referenciais mais uma vez. Neste cartoon, observe comigo, fique certo de uma coisa, meu filho. Se você mantiver seus princípios com firmeza, um dia lhe oferecerão excelentes condições de abdicar deles. Há toda uma ironia pesada presente nessa figura paterna, dando aí um exemplo moral cá para nós, não dos melhores. De qualquer forma, o pai teria dito ao filho: fique certo de uma coisa, meu filho. Se você mantiver seus princípios com firmeza, um dia lhe oferecerão excelentes condições de abdicar deles. Mais uma vez, o pronome lhe. A quem se refere esse pronome lhe? A meu filho. Um dia lhe oferecerão a você, meu filho. Excelentes condições de abdicar deles. Abdicar de quê? Abdicar de seus princípios. Que péssima lição ética, não? Vejamos afirmações a respeito disso. Lhe refere-se a meu filho e é complemento do verbo oferecer. Oferecer-lhe. Oferecer a você, meu filho. Deles refere-se a princípios. Claro que a alternativa é absolutamente verdadeira. Agora, chegou um momento muito especial para mim. Eu gosto muitíssimo de um personagem de HQs que é uma das primeiras que conheceu o mundo inteiro. Mafalda, criação do genial argentino Quino. A Mafalda é muitíssimo especial. Tem um senso crítico absurdo. Imagine você que em determinada tirinha
A Mafalda volta da escola e a mãe, muito solícita, pergunta a ela: como é que foi, Mafalda, no seu dia de escola? Aprendeu muitas coisas novas? E ela, com um senso crítico exagerado que lhe é peculiar, diz: sim, mamãe, eu aprendi muitas coisas novas. E como é que foi o seu dia aqui nesse antro de rotina? Para a própria mãe, perceber que efetivamente vive uma rotina de dona de casa não deve ser muito saudável ouvir isso de uma criança de 7, 8 anos de idade. Essa é Mafalda, um senso crítico imenso. E vejamos a Mafalda numa tirinha a mais. Acabei de descobrir, diz a Susanita, que eu queimei junto com os jornais velhos umas revistas de historinhas que o Felipe me emprestou. E responde a Mafalda: e agora, Susanita, o que você vai fazer? E a Susanita reclama: droga, justamente com o Felipe que é tão bonzinho. E agora, Susanita, o que você vai fazer? E a Susanita: vou jurar para ele que as devolvi, é claro. Ou você quer que, além das revistas, eu perca a dignidade? Realmente a Susanita é uma figura. Enquanto a Mafalda é puro senso crítico, a Susanita é pura alienação. E, mais uma vez, interessa nos questionar o pronome. Veja que o pronome as, eu vou jurar que as devolvi, retoma o elemento já citado, revistas. Mais uma vez, um pronome átono como elemento coesivo. E agora temos um texto bacana, bacana mesmo, do navegador Amir Klink. Acompanhe. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para conhecer o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. O homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Eu acho esse texto de uma beleza ímpar. Ele fala do quanto é interessante viajar, conhecer, para que efetivamente nós possamos até valorizar o voltar. Quantas vezes, depois de umas férias magníficas, você não tem vontade de estar na sua cama com os seus lençóis? O voltar é tão importante quanto o viajar. Mas aqui, mais uma vez, a nossa intenção é brincar com os elementos coesivos. E aqui o elemento coesivo em especial é o pronome relativo. Pronome relativo que você sabe, o mais conhecido deles é o que. Que este, que é passível de reconhecimento com facilidade, porque o que, pronome relativo, é passível de troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Nesse texto, nós temos duas vezes a presença de pronomes relativos. Vejamos mais uma vez, por gentileza. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Atente, a questão proposta teria sido mais ou menos assim. Na frase, que nos faz professores e doutores do que não vimos, o que é que nos faz professores e doutores do que não vimos? Busquemos no texto mais uma vez. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos. O que é que nos faz professores e doutores do que não vimos? A arrogância. Quando não conhecemos o mundo, efetivamente nos mostramos conhecedores e sabedores dele. É uma arrogância que tem que ser consertada, indo ver, viajando, sendo eternamente aluno em viagens. O aluno tem essa qualidade, a sede de aprender, que muitas vezes a arrogância da maturidade nos tira. Pense nisso. E para encerrar, nós ainda temos mais um textozinho. Antes de escolher uma carreira desta forma, lembre-se, jogos de azar não tem esse nome por acaso.
Agora, os elementos coesivos são pronomes demonstrativos. Nós temos um desta forma e esse nome. Desta forma, muito usado em publicidade. O texto remete a uma imagem. O texto diz desta forma. A imagem traz um dado. Confira. Veja, um dado em que se pode ler direito, moda, física. Você não vai escolher a profissão na qual pretende ser feliz nos próximos anos com um dadozinho. É jogo de azar. E veja, os elementos que nos interessam são os demonstrativos. Assim, vejamos. Desta forma, remete, portanto, ao dado. E o outro elemento coesivo e o outro pronome demonstrativo? Lembre-se, jogos de azar não tem esse nome por acaso. Esse nome já citado, de azar. Portanto, jogos de azar podem efetivamente provocar azar. Antes de escolher uma carreira desta forma, a forma citada posteriormente na ilustração, lembre-se, jogos de azar não tem esse nome já citado, de azar, por acaso. Então, isso nos remete a uma questão que eu vivo repetindo em sala de aula. Esta está para ser citada. Essa já foi citada. Este está para ser citado. Esse já foi citado. Isto está para ser citado e isso já foi citado. E realmente, para encerrar, vamos a mais uma questão que envolve demonstrativos. Veja aí na tela. Parar de anunciar também gera vendas. Muitas empresas foram vendidas baratinho por causa disso. Mais uma vez, a linguagem publicitária aqui se utilizou dos demonstrativos para estabelecer coesão textual. Algumas empresas foram vendidas baratinho por causa disso. O que se poderia questionar é, a que nos remete o isso? E o disso, elemento já citado, nos remete, portanto, ao fato de que algumas empresas param de anunciar. Isso, elemento já citado, param de anunciar. E por isso são vendidas baratinho. Bem, era isso. E estamos de volta. E eu quero aproveitar para passar mais dicas do professor e orientador vocacional do Positivo, Ivo Carraro, para o dia da prova. Vamos lá! É importante chegar no local com uma certa antecipação. Perder a noção do tempo em dia de prova pode custar a sua participação nela. Além do mais, correria de última hora é sempre prejudicial. Outra dica bem interessante é lembrar do professor quando estiver resolvendo as questões da matéria dele. Afinal, cada um tem uma maneira de conduzir a aula e o professor que contribui com a formação do aluno é o mais importante. Agora vamos dar aquela paradinha básica para relaxar um pouco, retomar as aulas com mais energia depois do intervalo. Mas olha, atenção, são só 10 minutinhos e já já a gente se reencontra.
amigos, vamos abrir este segundo bloco com uma aula de geografia. Agora vem cá, você está por dentro de tudo sobre migração? Não? Então fica ligado que o professor Hamilton vai explicar tudo pra gente. Migração é um assunto bem interessante, não é mesmo? Vamos lá! Nós vamos trabalhar agora sobre um tema muito explorado que vem a ser migração. Vou dar ênfase principalmente às grandes correntes migratórias. E de imediato eu vou mostrar para vocês uma foto que está relacionada a esta época de grandes correntes migratórias em nosso país. Estou me referindo à época da primeira grande movimentação de migração ao nosso país. Você deve estar vendo a foto, que é da ilha do Superagui. Esta vila que está aparecendo, essa igrejinha e ali aquelas casas, é o que sobrou de uma colônia de franco-suíços que no fim do século XIX, começo do século XX, se estabeleceram. Essa região aí fica na ilha do Superagui, na Baía de Paranaguá, e eles tiveram muita prosperidade, com atividades agrícolas, até mesmo alguns engenhos de farinha, chegando a ter uma atividade econômica maior que a própria sede do município, que é Guaraqueçaba. Depois, os seus líderes voltaram à Europa, um deles estava bastante doente e não retornou mais, e com o tempo essa colônia ela foi sendo reduzida e as pessoas remigraram para outras áreas. Mas ainda tem coisas interessantes. Nós podemos encontrar no meio dessa floresta áreas com mudas de café, de laranja, e ainda ao lado tem um cemitério desses migrantes chamado Cemitério San Martín. É bem interessante nessa parte norte da Baía de Paranaguá. Bom, vamos ver então agora os esquemas relacionados com a migração. Antes de mais nada, vamos lembrar que o movimento migratório ele é tão antigo quanto a humanidade. A história da humanidade ela é marcada por grandes movimentos migratórios, assim como pequenos movimentos migratórios. Toda a migração ela obedece sempre duas etapas, a emigração e a imigração. A emigração corresponde à área de saída e a imigração corresponde à área de chegada. A área repulsiva é aquilo que nós chamamos de emigração, que é a saída. E a chegada é o que nós chamamos de área atrativa. Não é? Agora, vejam, essa ideia de ser área atrativa ou repulsiva, ela não está necessariamente relacionada com aspectos efetivos, que tenha uma banda lhe esperando ao local onde você está chegando, ou então alguém esteja lhe tocando da área que você está saindo. Mas simplesmente são sonhos, são projetos de vida que não se podem ser realizados na área onde se vive e se tem esperança que esses sonhos, esses projetos possam ser realizados em outra área. Por isso ela atrai esta população. Todo movimento migratório, ele tem sempre uma causa. É muito difícil o deslocamento de uma área para outra sem que não tenha um movimento, uma causa muito forte para ocasionar. Né? Nós tivemos duas grandes correntes migratórias que você pode acompanhar aí no texto e também vai aparecer aí nessa tela esse esquema, que é o primeiro, vem desde o final do século XIX, vamos dizer assim, desde a partir lá de 1870 até chegando à década de 1930. Esse foi o primeiro grande movimento migratório dos últimos tempos, não é? E você pode ver aí no esquema que europeus se deslocaram para as Américas, para a África, para a Austrália e também para a Nova Zelândia. Não é? Assim como asiáticos também se deslocaram em direção às Américas, à Europa, à África e à Oceânia.
O que determinou? Quais foram as causas que determinaram a saída? Quais foram as causas que tornaram a Europa e o continente asiático uma área repulsiva? A explosão demográfica europeia foi um fator de pressão populacional nesse continente. Também, o aspecto mais importante vem a ser a época da fome por causa de guerras que ocorreram em várias regiões da Europa, somado, de maneira interessante, podemos dizer assim, com, ao mesmo tempo, o aumento do efetivo populacional. Quer dizer, a fome, mas também o aumento do efetivo populacional. Parecem fatos paradoxais, mas ocorreram e eles estimularam as famílias procurarem outras áreas. Uma das maiores preocupações do ser humano é com o seu vínculo empregatício, com o seu trabalho. E até mesmo a segunda revolução industrial, com o advento do motor a explosão, da energia elétrica, da telefonia, ocasionou desemprego. Então, mais um motivo para estimular a saída de europeus em busca de outras áreas. Os conflitos bélicos, e entre esses a Primeira Guerra Mundial, também foi um fator importante que estimulou a migração. Mesmo aqui em nosso país, nós recebemos bastante imigrantes da Europa por ocasião da Primeira Guerra Mundial e logo após. Já no caso da Ásia, especificamente o Japão, é um país totalmente insular, então sempre ele teve uma limitação de espaço. E, além do mais, a região central do Japão, do arquipélago japonês, ela é montanhosa, vulcânica, e isso não facilita a concentração populacional. Então, a população japonesa mais concentrada nas planícies próximas ao litoral começaram a fazer uma pressão muito grande. E aí o governo japonês, na época, chamado governo Meiji, governo esclarecido, tomou várias medidas para tentar diminuir essa pressão demográfica. E uma delas foi o estímulo à migração de japoneses em direção a outros países. Ao mesmo tempo que essas áreas eram repulsivas, por que as outras áreas eram atrativas? Um dos aspectos importantes é que eram países ainda em formação territorial, com populações pequenas, por isso a possibilidade desses migrantes conseguirem a sua propriedade já era um estímulo. E isto era também estimulado pelos próprios governos que tinham interesse em ocupar áreas ociosas. E isto aconteceu, inclusive, em nosso país. O outro aspecto, a liberdade religiosa e também a liberdade ideológica. Com a expansão do comunismo no leste europeu, ocorreram muitas migrações em direção a outras áreas, porque eram áreas e são áreas onde existe uma liberdade maior de expressão, tanto religiosa, ideológica e intelectual. E também não podemos deixar de lado o grande sonho americano, né? Os exemplos relatados através de jornais, de livros, sobre migrantes que foram aos Estados Unidos e se tornaram muito prósperos, foi um modelo a ser copiado pelos migrantes e era o sonho de todos irem aos Estados Unidos e se realizarem. Não é? Agora, vamos ver ainda um outro aspecto que é outra corrente migratória importante. É atual, que vai de 1950 até 2009. Antes de chegar a essa explicação, gostaria de complementar da seguinte maneira. Poderia você perguntar, por que no caso do Brasil, mais especificamente, a partir da década de 30, início da década de 30, as migrações para o nosso país elas se reduziram. Uma das razões, e talvez a mais importante, é que a Constituição de 34, a Constituição brasileira de 1934, determinou
cotas. Então, restringiu a entrada de imigrantes ao nosso país com a finalidade de estimular os empresários brasileiros, se fossem de áreas rurais, de atividades agropastoris ou de atividades industriais, a contratarem os nordestinos e brasileiros de outras áreas. E dessa maneira, com essa preferência ao migrante nordestino em direção ao sudeste brasileiro, é que ocorreu uma redução da migração estrangeira. Agora sim, vamos lá a esta nova fase, essa grande corrente migratória que ainda estamos vivendo, que é de 1950 até 2009. São migrantes que saem da África, da Ásia, da América Latina e se dirigem ao Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão, Golfo Pérsico e Irã. Quais são as causas que tornam essas áreas repulsivas? Precárias condições de vida. Desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? É aquele desemprego ocasionado pela revolução tecnocientífica, onde um posto de trabalho ele desaparece, porque aquela atividade vai ser substituída por um software, ou por um processo de automação, ou ainda por um trabalhador que tenha mais competência e ele vai exercer múltiplas atividades. E esse desemprego estrutural, ele está relacionado às duas outras causas, que é a privatização de estatais, não é? E ainda a globalização da economia. Essas coisas não podem ser separadas. Não é? Quando ocorreram as privatizações estatais na América Latina, praticamente em todos os países, talvez com exceção de Cuba, ocorreu uma redução de trabalhadores, um corte de trabalhadores. Por quê? Para que essas empresas elas se tornassem viáveis, lucrativas. E muito trabalhador desempregado, então, procurou se deslocar a outras áreas. Também nessa mesma época, e está relacionado a esses aspectos, não é? O desemprego estrutural, porque as empresas têm que modernizar os seus modelos produtivos e, por isso, reduzem a sua folha de pagamento através dessas demissões. Não é? E por que tudo isso? Porque hoje a economia dos países ela está numa competição mundial. A nossa indústria ela vai produzir para competir com produtos que são produzidos na China, que são produzidos na Índia, em outros países, onde a mão de obra ela é muito mais barata. E por isso as empresas nacionais elas têm que enxugar toda a sua folha de pagamento, reduzindo o número de trabalhadores. E isso gera desemprego. E normalmente esses trabalhadores que perderam o seu emprego e não tinham uma qualificação profissional muito avançada, optaram pela migração. No caso ainda do continente africano e mesmo asiático, não podemos esquecer das guerras, ainda os conflitos étnicos, não é? Quando nós vemos filmes aí no circuito, digamos, comercial, Hotel Ruanda, Lágrimas do Sol, não é? Nós podemos avaliar a dimensão gigantesca dos conflitos étnicos que ocorrem na África. Então, as pessoas que têm condições procuram sair com seus familiares para uma área onde possam ter um pouco de paz. A perseguição política e religiosa é uma realidade que nós, brasileiros, não estamos acostumados, porque temos um país com uma grande liberdade de expressão. Porém, isto ocorre com muita intensidade, não só no continente africano, mas também no continente asiático, não é? Podemos exemplificar essa violência religiosa com os conflitos da Argélia, onde grupos islâmicos radicais perseguem argelinos que adotem alguma forma de
costume ocidental, como ouvir rádios, emissoras de rádios da França, ou ainda estar ouvindo músicas americanas, e essas pessoas, por causa desses aspectos, elas podem ser punidas e por isso procuram sair desse país. Na Nigéria também existem conflitos entre cristãos, entre islâmicos, também é bem difícil. Na Ásia, Indonésia tem problemas, as Filipinas também, sem contar ainda os países do Oriente Médio, com os choques, não é? Entre xiitas e sunitas. Também os conflitos que aí ocorrem no Oriente Médio, a guerra do Iraque e outras regiões que também têm as suas dificuldades, Afeganistão, Paquistão. A intolerância religiosa no Paquistão, no Irã, Afeganistão, também estimulam a saída de dissidentes para outras áreas. Também o desemprego que ocorre no continente asiático, até mesmo em países como a Coreia do Sul, o Japão, que passa por uma crise econômica e a consequência disso vem a ser o desemprego. Vocês já devem ter ouvido falar do caso de jovens japoneses que, sendo demitidos, eles têm vergonha de chegar em casa quando moram com seus pais e darem a notícia que foram demitidos. Então eles continuam a sair de casa todos os dias como se fossem ao trabalho. Ficam perambulando e retornam ao anoitecer. E muitos desses fritters, como são chamados, quando têm condições, procuram também migrar. E é interessante que é um país desenvolvido, mas também ocorre esse tipo de migração. Claro que em condições proporcionais bem menores do que outras áreas. Também, como já tinha comentado com vocês, o modelo econômico neoliberal, que trouxe o desemprego estrutural, que fez a abertura alfandegária para permitir importar produtos de outros países e, com isso, abrir mercados para também as suas exportações. E esses processos todos tiveram que ter uma redução, como eu disse agora há pouco, nos seus custos. E isto levou ao aspecto relacionado ao desemprego e, com isso, a saída de população quando pode. Ainda nessa época de privatização da economia, globalização, liberalização de toda a economia, a ideia dos países é retirar subsídios das atividades deficitárias. E isto aconteceu, por exemplo, com o carvão catarinense. Até os anos 80, a extração de carvão em Santa Catarina era intensa, porque era uma atividade subsidiada pelo governo federal. A partir do governo Collor, os subsídios foram cortados e, em consequência, muitas empresas mineradoras fecharam e estimulou a migração, principalmente para os Estados Unidos. Ainda mais, nós não podemos esquecer as precárias condições de vida e desemprego na periferia das cidades nos países subdesenvolvidos, né? A marginalização das minorias étnicas, dos curdos na Turquia e de ciganos na Europa Oriental, também são fatores que vão estimular a saída dessas pessoas, desses grupos, para outras áreas, que são as chamadas áreas atrativas. O que torna uma área atrativa? Salários mais elevados, moedas mais fortes, que apresentam vantagens na conversão para moedas das áreas repulsivas. Postos de trabalho na construção civil nos países do Golfo Pérsico. Isso também tem atraído muita mão de obra dos países vizinhos. Possibilidade de poupança para futuros investimentos em seus países de origem. Nós temos casos no Brasil, como o governador Valadares, que muito da sua economia está relacionada à remessa de dólares de migrantes que vivem nos Estados Unidos. E aí enviam dinheiro para a construção de conjuntos comerciais, de lojas, enfim, investindo para o seu futuro. Também a área atrativa, por ser um asilo clandestino
de imigrantes que são procurados pelas autoridades policiais de seus países. E também existe a possibilidade de melhoria da sua escolaridade. A liberdade religiosa e política também é um aspecto importante e não podemos também deixar de lado o espírito aventureiro. Quais são as características dos migrantes que se dirigem a países desenvolvidos? Baixa escolaridade, classe média baixa, são oriundos de áreas urbanas de cidades de médio e grande porte de países emergentes e não têm qualificação profissional. Geralmente trabalham nos chamados serviços gerais. As exceções do perfil desses migrantes que vimos até agora são os atletas de ponta e são profissionais altamente qualificados que são contratados por universidades ou centros de pesquisa. Se chama isso de fuga de cérebros. Não é? E muitos desses profissionais, eles vão aos países envolvidos para fazerem cursos de pós-graduação, doutorado e acabam sendo convidados a estabelecerem, a ficarem nesse país com contratos definitivos de trabalho. Né? Além dessas correntes que eu citei, atualmente também ocorrem outras correntes migratórias, que são os trabalhadores braçais, analfabetos ou semi-analfabetos, que se dirigem para países emergentes, situados no mesmo continente, em busca de empregos clandestinos, geralmente ofertados por empresários da mesma nacionalidade, que procuram e produzem produtos piratas. Temos vários exemplos, como os bolivianos e paraguaios, que trabalham no Brasil, chineses, que trabalham como laranjas nas lanchonetes, nas grandes cidades brasileiras, ainda os nigerianos, que além de serem transportadores de droga, também trabalham em outras atividades ilícitas, como também o tráfico de droga na África do Sul. Atualmente, o número de imigrantes no mundo inteiro chega a mais de 200 milhões. E o principal fluxo, ou seja, 60% vai dos países pobres em direção aos países desenvolvidos. Eles têm várias dificuldades na atualidade. A redução das vantagens oferecidas pelos Estados europeus, considerando que na Europa o número de idosos aumenta, então a Previdência tem gastos enormes com os próprios europeus. Também é muito comum hoje nos Estados Unidos e na Europa Ocidental se imaginar que todas as suas dificuldades econômicas são por causa dos migrantes. Então isso cria uma aversão aos migrantes e isso é chamado de xenofobia. Isso acontece em vários países, na Alemanha, na Suíça, na Itália, na França, e poderíamos citar muitos outros que acontecem também esses problemas ligados a esta xenofobia. Não é? Também os seus direitos estão sendo reduzidos porque políticos de extrema-direita na Europa, para agradar os seus eleitores, fazem projetos de lei que estão sendo aprovados para restringir os direitos cada vez em maior quantidade dos imigrantes. Né? As fronteiras estão sendo também cada vez mais fiscalizadas, é o caso da fronteira dos Estados Unidos com o México, não é? Ou ainda em Ceuta e Melilla também aparecem essas cercas, formando gigantescas barreiras, não é? Impedindo a livre circulação desses migrantes. Entre estas barreiras que nós podemos citar, além do muro que está sendo construído em Israel, da cerca em Ceuta e Melilla e no continente americano, separando os Estados Unidos do México, as barreiras também podem ser identificadas por barcos toscos como os caiucos ou ainda como os balseiros, que são parados por marinhas de países, como o caso da Marinha Francesa, no caso mediterrâneo, ainda
a Marinha Americana, e esses migrantes são devolvidos aos seus países, né? Então, esse é um aspecto realmente bem sério. Agora, é muito importante a participação dos migrantes na economia dos países subdesenvolvidos. O medo é algo constante na vida de um migrante clandestino num país desenvolvido, porque sempre podem ser expulsos quando apanhados pelas autoridades em qualquer condição. E apesar disso, esses migrantes têm uma participação na economia mundial muito grande. Eles são os maiores responsáveis pela transferência de renda dos países ricos para os países pobres. Vejam aí nessa tela que vem a seguir quanto que eles conseguem transferir, não é, para os países subdesenvolvidos. Você pode verificar aí bem no fim que isto vai ser mostrado. A força do imigrante é importantíssima, não só no aspecto do seu trabalho, das suas forças físicas, mas também pela força da sua remessa de divisas. É o maior programa de transferência de renda do mundo, dos países ricos para os países pobres. Chegam a mandar aos países pobres 450 bilhões de dólares por ano. E nos Estados Unidos, eles são responsáveis por produzir 1 trilhão de dólares por ano, que corresponde a 10% do PIB desse país. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. É um tema muito importante e que, sem dúvida, vai ajudar você a ter um melhor desempenho no seu vestibular. Muito obrigado. Migração é um assunto bem interessante, não é mesmo? Agora vamos migrar para uma aula de História com o professor Daniel. O tema da aula é Brasil 25 anos de democracia. Vamos conferir. Nós vamos agora trabalhar com a parte de História do Brasil. Vamos estudar um assunto muito importante para você, para todas as nossas gerações ainda vivas, que são os 25 anos da nossa democracia. Está preparado? Então vamos lá. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral tinha sido um golpe inesperado para os que ainda se agarravam na saia da ditadura. A última vez que a serpente levantara a cabeça tinha sido na derrota da emenda das diretas, 4 anos antes, quando um general se desesperava pelas ruas de Brasília, chicoteando automóveis que buzinavam contra o arbítrio. Um movimento que se transformaria em sinfonia. Tancredo se elege tendo como vice o maranhense José Sarney, um governista que havia apoiado o golpe militar, mas percebera a tempo a exaustão da ditadura. Em vez de naufragar com ela, pula fora do barco na hora certa. Com a morte de Tancredo, é Sarney quem toma posse e dá o tiro de misericórdia no regime de exceção, convocando a Constituinte. No nosso país, a democracia foi sempre a exceção e não a regra. Refletir sobre os fatores históricos da construção da democracia no Brasil e sua relação com a democracia no mundo é um assunto muito bom e muito explorado pelos vestibulares de todo o país e também pelo Enem. Aliás, este conteúdo trabalhado nesta aula insere-se na competência número 5 da área de Ciências Humanas, que é utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. O processo de redemocratização brasileira
teve na eleição de Tancredo Neves e na Constituinte seus pontos marcantes. Mas esse processo se iniciou nos anos 70, no governo do presidente Ernesto Geisel. Apesar do fechamento temporário do Congresso em 77, devido a conflitos com a oposição, Geisel criou condições para a abertura política que levaria à redemocratização, com o fim do Ato Institucional número 5. Seu sucessor, o presidente Figueiredo, acelerou o processo de abertura, pressionado pelos segmentos da sociedade civil, que, organizada, exigia a volta da democracia plena em nosso país. Observe algumas das importantes conquistas que ocorreram durante o governo Figueiredo. A aprovação da Lei da Anistia, a reformulação partidária, a realização de eleições diretas para governador e o movimento das diretas, que, embora tenha mobilizado todo o país, acabou não sendo bem sucedida. Figueiredo recorre ao FMI para administrar a enorme dívida externa do país. A inflação dispara. Eram os anos 80. Apesar da derrota das diretas já, o tempo histórico dos militares estava esgotado. O partido de sustentação do governo, o PDS, divide-se e uma fração independente, denominada de Frente Liberal, une-se ao PMDB, ao PTB e ao PDT para lançar o nome do governador de Minas, Tancredo de Almeida Neves, que se torna presidente da República ao derrotar no colégio eleitoral o candidato do governo, Paulo Salim Maluf. Era a volta dos civis ao poder. Era o início de um novo tempo. A nova geração, graças aos esforços de muitos e do sacrifício de tantos, não precisou nem precisará viver a experiência que marcou para sempre a história de 2 gerações de brasileiros. Pedi a cada estrela fria brilho de aluguel e nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas que o bêbado com chapéu fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num raio. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Não posso falar mais. Muito obrigado por tudo que fizeram. Que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibra. Significa que a gente
finalmente conseguiu trazer o Brasil para dentro do Brasil. E por um acaso é meu irmão, mas poderia não ser meu irmão. E a emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Composta em 1979, a música que você ouviu chama-se O Bêbado e o Equilibrista, composta por João Bosco e Aldir Blanc. Essa música se tornou um símbolo da luta pela anistia, pela volta dos exilados e pela abertura política do regime militar. Carlitos, personagem mais famoso de Charlie Chaplin, representa na música a população oprimida, mas que ainda consegue manter o bom humor, denunciando as injustiças sociais de forma inteligente e engraçada. A Equilibrista dançando na corda bamba, de Sombrinha, é a esperança de todo um povo. Henrique de Souza Filho, conhecido como Enfio, foi um cartunista, quadrinista, jornalista e escritor brasileiro. Seu irmão, Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, foi um sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiro. Concebeu e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. Com o golpe militar, em 1964, mobilizou-se contra a ditadura sem nunca esquecer as causas sociais. Mas, com o aumento da repressão, foi obrigado a se exilar no Chile em 1971. Maria era mãe de Betinho, irmão de Enfio, e Clarice, mulher do jornalista assassinado na ditadura, Vladimir Herzog. Mas Marias e Clarices, no plural, fazem referência às mães, talvez irmãs ou mulheres de pessoas que se foram ou mesmo deixaram o nosso país lutando por um ideal, por um sonho de ver o Brasil livre para a informação e para a expressão das artes. Como eu já comentei, os vestibulares têm usado a democracia como tema para compor interessantes questões, principalmente refletindo sobre a cidadania dos nossos dias. Vejamos duas dessas questões. Vejamos a primeira. Na atualidade, praticamente todos os dirigentes políticos no Brasil e no mundo dizem-se defensores de padrões democráticos e de valores republicanos. Na antiguidade, tais padrões e valores conheceram o auge, tanto na democracia ateniense quanto na República Romana, quando predominavam, letra A, a liberdade e o individualismo, letra B, o debate e o bem público, letra C, a demagogia e o populismo, letra D, o consenso e o respeito à privacidade, ou letra E, a tolerância religiosa e o direito civil. A democracia ateniense, embora escravista e restrita a uma minoria, valorizava o debate entre os cidadãos, tendo como resultado a decisão da maioria. Já a República Romana se caracterizou pelo predomínio do bem público na condução da administração, sem a interferência de interesses privados. Logo, no caso dessa questão, a resposta certa é a letra B. Vejamos mais um exemplo que, assim como essa que acabamos de ver, foi pedida na FUVEST. O enunciado diz assim: a imprensa, que sempre esteve alinhada às grandes causas da cidadania, está convicta de que o próximo passo para a consolidação da democracia em nosso país passa pelo restabelecimento imediato da ordem pública. Esse texto é do Manifesto Basta a Violência, de 16 de 8 de 2006, das associações de jornais, de editores e revistas e das emissoras de rádio e televisão. Com base no texto, pode-se afirmar que, no Brasil, como no resto do Ocidente, as grandes causas da cidadania e a consolidação da democracia, vejamos as alternativas. Letra A, surgiram fortuitamente em decorrência da ação de grandes estadistas devotados à causa dos direitos do homem? Apareceram simultaneamente em decorrência do impacto provocado pela Revolução Francesa sobre praticamente todos os países? Derivaram, respectivamente, do absolutismo, que transformou os súditos em cidadãos, e do liberalismo, que garantiu os direitos políticos?
caminharam juntas e, em geral, na seguinte ordem: primeiro a igualdade jurídica, depois os direitos políticos e, por último, os direitos sociais? Ou, e letra E, decorreram dos ideais socialistas e das lutas dos trabalhadores para conquistar, primeiro, os direitos sociais e depois os direitos políticos? Veja, a igualdade jurídica, isto é, a igualdade de todos os cidadãos perante as leis, já presente na antiga democracia grega, ressurgiu com o iluminismo do século XVIII e foi implantada a partir da Revolução Francesa. A igualdade política, consubstanciada no sufrágio universal, foi conquistada paulatinamente ao longo dos séculos XIX e XX. Quanto aos direitos sociais, tornaram-se parte da legislação corrente no século XX, por força do impacto causado pela Revolução Russa e pela expansão dos chamados partidos social-democratas. No Brasil, a legislação varguista deu início à inclusão social nos anos 30 do século XX. Por isso, a resposta certa é a letra D. Veja, a democracia, como você pode perceber, é um tema bastante amplo e dela podem ser retiradas muitas questões para os seus vestibulares e para a prova do Enem. A democracia não é só um conteúdo, ela é importante na nossa formação para a nossa participação política no país e no mundo, no mundo globalizado. Desde os gregos, a democracia é uma preocupação, não só a sua consolidação, mas principalmente a sua falta. Se você reparou, nas suas aulas de história, falamos muito mais das ditaduras, dos regimes absolutistas, das oligarquias dominantes, do que propriamente dos regimes democráticos. Se formos pegar o exemplo do Brasil, isso é patente. Na nossa história, se considerarmos a partir da independência, nós tivemos democracia apenas e tão somente nesses últimos 25 anos. O período pós-Getúlio Vargas, de 45 a 64, denominado de período do populismo, é uma experiência frágil de democracia, mas não se pode falar em democratização plena. Não sei se você lembra, neste período nós tivemos um presidente que se suicidou, um presidente que renunciou e um presidente que foi derrubado por um golpe militar. Sem dúvida, apesar de terem existido eleições e participação do povo, foi muito frágil, há de convir. Porém, nós temos tido, a despeito do impeachment do presidente Collor, que foi, na verdade, uma demonstração de democracia, mais do que uma fragilidade, um processo de consolidação. Essa consolidação, ela é fruto da luta das gerações anteriores e que deve ser mantida pela sua geração. Por isso, prestar atenção na democracia e nos seus elementos componentes, que são as eleições, que é o funcionamento das instituições públicas, não é apenas um direito, mas é um dever para que nós possamos, no futuro, contar a história não dos 25 anos da democracia brasileira, mas dos 50 anos, dos 75 anos, enfim. Assim como a democracia nos Estados Unidos, que é um orgulho não só para eles, mas para todo mundo. Bom, é isso aí. Espero que a análise desse tópico da história possa colaborar um pouco na sua preparação para as provas de ingresso nas principais universidades do país e para o Enem. Um abraço. Ah, que pena, acabou, mas só por hoje. Lembre-se, você pode assistir às aulas de novo quando quiser. E amanhã tem mais 4 conteúdos inéditos a partir das 9 horas da manhã. O Sistema Positivo de Ensino e o Estadão querem que você se saia muito bem na prova do Enem. Antes de encerrar, eu quero lembrar que hoje, dia 10 de outubro, encerram as inscrições para o vestibular da Universidade Positivo. Não perca mais tempo. Até amanhã.